que eu preciso? Qual é a teoria que explica a geometria das moléculas? É a chamada teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Se eu estivesse dando aula de geometria, eu não teria a menor dúvida. A gente ia falar dessa teoria. Mas aqui a gente quer fazer uma revisão. Então o que eu vou fazer? Quais são as principais geometrias? Linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Então vamos escolher moléculas importantes dessas geometrias. Então vamos lá. Linear. CO2. Olha lá. Então vamos lembrar que o carbono está separado por 2 oxigênios. Por isso a molécula ser linear. HCN. Veja que é muito parecido, ó. Aqui, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, podia até colocar cloro. O que essas 4 moléculas têm em comum? São todas moléculas diatômicas. Moléculas diatômicas são sempre lineares. Ó, não tem erro. Combinado? Agora vamos falar de moléculas que são angulares. Repara, o que o enxofre e o oxigênio têm em comum? Não tenho dúvida. Estão na mesma família. Então o enxofre, ele está assim. Vamos lembrar uma coisa importante. Que aqui eu tenho 2 pares livres. Aliás, é por isso que a molécula é angular. É pelo fato de eu ter as chamadas 4 nuvens e 2 ligantes. E a água é exatamente igual. No caso do SO2, é exatamente a mesma coisa. Vamos lembrar que aqui tem uma dupla, beleza? Vamos lembrar que aqui eu tenho aquela ligação que eu chamo de ligação covalente dativa, ou simplesmente ligação covalente, beleza? E vamos lembrar que aqui eu tenho um parzinho livre. E é esse parzinho livre que está fazendo a molécula ser angular. Maravilha? Pronto. Essas são as moléculas principais, lineares, angulares. Eu vou apagar, vamos falar agora daquelas que são plana-trigonais, as que são piramidais, as que são tetraédricas, e a gente matou aqui. Olha só. SO3. Estamos de acordo que a gente construiu o SO2? E ele foi assim. O SO3, ele tem que ser assim. Então aqui eu vou ter uma dupla. Maravilha. Aqui eu vou ter aquela, entre aspas, covalente dativa. Beleza? E aqui eu tenho uma outra covalente dativa. Por isso que a gente fala que a gente tem 3 nuvens, 3 ligantes, plana trigonal. Aqui, ó, o boro. O boro é um mocinho diferente, combinado? O boro não segue a regra do octeto, ele vai se estabilizar com 6 elétrons. Olha lá. Igualzinho, ó. Combinado? A ureia. Muitos de vocês prestam medicina. A ureia é uma molécula serelepe, ela aparece direto. Tudo bem que a gente combinou que o carbono é tetravalente? Então olha só. Oxigênio, carbono, beleza? Aqui tem uma dupla, combinado? Aqui eu vou colocar um NH2. Aqui eu vou colocar um NH2. Então olha só. Eu tenho
3 nuvens, 3 ligantes ao redor do carbono, então a molécula é plana trigonal. Pronto. Essas são as moléculas mais importantes que eu preciso que você lembre que são plana-trigonais. As moléculas que são piramidais, elas têm algo em comum. Ó, a amônia tem um par aqui. Beleza? Essa substância chama fosfina. O que o fósforo e o nitrogênio têm em comum? Estão na mesma família. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho um par aqui empurrando. Maravilha. Você está vendo esse cara? Esse cara aparece muito em prova. Esse cara chama hidrônio. A água, ela é assim. Você concorda? Aí eu preciso colocar um H+ aqui. O H+, ele está aqui. Lembra, o H+ não tem elétron. Então, essa ligação, entre aspas, é aquela ligação covalente dativa. E aqui eu tenho um par empurrando. Então, o hidrônio tem uma molécula, perdão. O hidrônio tem uma geometria, o cátion hidrônio tem uma geometria piramidal. Uma dica. Está vendo esse mais? Eu posso deixar ele aqui, ou se você quisesse, eu podia fazer assim, ó. Eu ponho o oxigênio, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio, ponho o par aqui, ponho um colchete, espera aí que eu já saio da sua frente, e ponho a carga para fora. Para nós, representar assim ou assim é rigorosamente a mesma coisa. Só falta uma. Agora eu vou falar de quem é tetraédrico. Agora vamos pensar em quem é tetraédrico. Metano. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então eu tenho 4 nuvens, 4 ligantes, a molécula é tetraédrica. O triclorometano, ó, a mesma coisa. Hidrogênio, cloro, cloro e cloro. Você concorda comigo que a gente fez esta molécula, que foi a amônia? E você concorda comigo que para eu ter o amônio tem que entrar um H+? E como é que o H+ vai entrar? Fazendo que tipo de ligação? Covalente dativa. Então aqui tem um H. Beleza? H+. E como é que chama a geometria do amônio? Tetraédrica. Ou, como é que a gente combinou? Eu posso fazer assim. Lembra? Posso colocar um colchete e posso colocar a carga para fora. E para mim tá tudo certo. Lembra, na dúvida, não fala ligação covalente dativa, fala só ligação covalente. Matou. Eu diria para você que eu escolhi estruturas importantes para você reconhecer. Dificilmente vai aparecer uma outra ideia de geometria. Aqui é mais do que suficiente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade de ligação e da molécula. Só um pouquinho para você poder se virar. Vamos lá.